Olá, turmas de nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora proceder à explicação das duas últimas páginas da apostila de língua portuguesa do primeiro bimestre de 2021, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Página 19. Já que falamos de nossa cidade, o Rio de Janeiro, os próximos textos têm tudo a ver com ela. Texto 12. A origem do samba. A origem do samba está associada à mistura de elementos musicais herdados da África e da Europa, que se deu na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Cláudio Fernandes. O samba é considerado por muitos críticos de música popular, artistas, historiadores e cientistas sociais como o mais original dos gêneros musicais brasileiros ou o gênero musical tipicamente brasileiro. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Os ritmos do batuque, aos poucos, foram incorporando elementos de outros tipos de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. A partir do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, que se tornara a capital do Império, também passou a comportar uma leva de negros vindos de outras regiões do país, sobretudo da Bahia. Foi nesse contexto que nasceram os aglomerados em torno das religiões iorubais, na região central da cidade, principalmente na região da Praça 11. A palavra samba remete, propriamente, à diversão e à festa. Porém, com o tempo, ela passou a significar a batalha entre especialistas no gênero, a batalha entre quem improvisava melhor os versos na roda de samba. Um dos segmentos do samba carioca, o Partido Alto, caracterizou-se por isso. Como disse o pesquisador Marco Alvito, em referência à história da palavra, uma das possíveis origens, segundo Ney Lopes, seria a etnia Kyoko, na qual samba significa cabriolar, brincar, divertir-se, como cabrito. Texto 13. A história do samba. Saiba mais sobre o gênero que se transformou em identidade nacional e sofreu influências de diversos ritmos. Graziela Salomão. O samba, como conhecemos atualmente, tem origem afro-baiana, temperado com misturas cariocas. Nasceu da influência de ritmos africanos adaptados para a realidade dos escravos brasileiros, e ao longo do tempo sofreu inúmeras transformações de caráter social, econômico e musical, até atingir as características conhecidas hoje. O gênero, descendente do Yundu, canto e dança populares no Brasil do século XVIII, começou como dança de roda originada em Angola e trazida pelos escravos, principalmente para a região da Bahia. Com a transferência no meio do século XIX da mão de obra escrava da Bahia para o Vale do Paraíba e logo após o declínio da produção de café e a abolição da escravatura, os negros deslocaram-se em direção à capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. Instalados nos bairros cariocas de Gamboa e Saúde, eles dariam início à divulgação dos ritmos africanos na corte. Era nas casas das tias baianas, como Amélia, Ciata e Prisciliana, que aconteciam as festas de terreiro, as zumbigadas e as marcações de capoeira ao som de batuques e pandeiros. Glossário. Comportar significa reunir. Contexto significa época. Remete significa refere-se. Cabriolar significa balançar-se. Vamos problematizar? Se liga no papo. Você sabia que existe diferença entre o uso do termo escravo e escravizado? De acordo com o autor Ney Lopes, na obra Dicionário Escolar Afro-Brasileiro, de 2015, a escravidão representa uma forma extrema de trabalho forçado, no qual os direitos da pessoa e sua força de trabalho, por meio de violência, se tornam propriedade de outrem. Outrem significa outra pessoa. O comércio de escravos no mundo transformou-se num grande negócio, enriquecendo comerciantes e demais intermediários, de modo que a pessoa escravizada não era apenas força de trabalho, mas um bem econômico. O uso do termo escravo, quando associado ao sistema escravocrata de exploração e desumanização de pessoas, em sua maioria sujeitos de origem africana e ou afrodescendente, é compreendido como um termo pejorativo, ao passo que reduz a condição de existência desses sujeitos à forma de trabalho ao qual foram submetidos, ou seja, à condição de mercadoria. O uso do termo escravizado, por sua vez, rompe com o sentido de condição natural imposta a esses sujeitos, para demarcar que foram vítimas desse sistema. O termo escravizado ainda remete à possibilidade de que essas pessoas tenham resistido, se rebelado e ainda tenham sido agentes nesse processo, devolvendo-lhes então a condição de humanidade. Portanto, a palavra escravo deve ser evitada e o termo ser humano escravizado
deve ser usado nesse sentido. Número 1. Podemos dizer que os textos 12 e 13 tratam principalmente de quê? Esses dois textos tratam basicamente, principalmente, da origem e da história do samba. Número 2. Cite uma informação que esteja no texto 12, mas que não esteja no texto 13. Para fazer isso, você precisa retomar a leitura com olhos de comparação entre os dois textos. Faça isso primeiro, dê uma pausa nesse vídeo e depois volte aqui para conferir a sua resposta. Como uma possível resposta à questão de número 2, podemos dizer que um possível aspecto, uma possível informação que está presente no texto 12, mas que não está presente no texto 13, é a origem e o significado da palavra samba. Número 3. Qual é a finalidade dos textos 12 e 13? Resposta. A finalidade desses dois textos é informar sobre a origem e sobre a história do samba. Lembrando que a palavra finalidade tem o sentido de para que serve, qual é a função. Isso significa a palavra finalidade. O próximo texto é o início de uma crônica de Rubem Braga. Texto 14. Mar, Rubem Braga. A primeira vez que eu vi o mar, eu não estava sozinho. Estava no meio de um bando enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia 3 espécies de mar, 3 tipos de mar. O mar mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo a gente fazia ideia de um lago enorme e de 2 lagoas. Mas o menino explicava que não. O mar entrava pela maré e a maré entrava pela marola. A marola vinha e voltava. A maré enchia e vazava. O mar, às vezes, tinha espuma e às vezes não tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem. 3 lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios no meio, às vezes uma porção de espumas, tudo isso muito salgado, azul com ventos. Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente, houve um grito. O mar! Era qualquer coisa de largo, de inesperado. Estava bem verde perto da terra e mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar. Número 1. Que fato é assunto da crônica? O fato que é assunto da crônica é a primeira visão do mar desses garotos. Número 2. De que tipo é o narrador do texto? Essa pergunta também poderia ser: qual é o foco narrativo do texto? A resposta, você deve levar em conta o seu conhecimento de que existem 2 tipos de narrador: o narrador personagem e o narrador observador. Portanto, o número 2 quer saber se esse narrador do texto é narrador personagem, também conhecido como narrador em primeira pessoa, ou se esse narrador é observador, também conhecido como narrador em terceira pessoa. E aí, qual é a sua resposta? Nós percebemos que esse texto é narrado em primeira pessoa. Veja o pronome pessoal do caso reto, eu ali. A primeira vez que eu vi o mar, eu não estava sozinho. Portanto, isso comprova que o narrador desse texto é o narrador personagem, também conhecido como narrador em primeira pessoa. Número 3. De que forma o narrador descreve primeiramente o mar no momento em que o viu? Sublinhe o trecho no texto. De que forma o narrador descreve primeiramente o mar no momento em que o viu? Esse narrador descreve o mar, visto por ele pela primeira vez, desta forma, e aí você vai sublinhar aqui, olha. Era qualquer coisa de largo, de inesperado. É assim que esse narrador descreve primeiramente o mar. Número 4. Observe a construção do início do segundo parágrafo. Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso de frases curtas? No segundo parágrafo é este aqui. Esse texto foi escrito em prosa e não em verso. Vamos ver qual é a resposta. Quer saber o efeito de sentido provocado pelo uso de frases curtas? O uso de frases curtas ajuda a construir na nossa mente de leitores a visão que eles tiveram do mar pela primeira vez. Para saber mais sobre Rubem Braga, acesse os links ou utilize o QR Code aí ao lado.
E dessa forma, conseguimos finalizar as 20 páginas da apostila de língua portuguesa do primeiro bimestre de 2021. Os próximos vídeos não vão tratar especificamente dessa apostila até que a próxima apostila seja disponibilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Porém, espero que você tenha aprendido bastante, espero que você aprenda ainda mais com os próximos vídeos sobre outros assuntos relacionados à língua portuguesa que eu venha a postar aqui no canal. Um abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.